Queridos, eu estava recém-casado com a Cíntia. Na verdade, já tinha um tempinho que a gente estava casado. Obrigado, querido. Quando nós compramos o nosso primeiro carro. E na compra do nosso primeiro carro, obviamente eu precisei fazer um financiamento. E quando você faz um financiamento no banco, o banco aprova o teu cadastro, mesmo a gente sendo novo e liso, né, aprovaram. Aí no que aprovaram, o banco te dá logo um cartão escrito Gold, bem grande. E aí agora que você é Gold, autoestima lá em cima, e você achando que pode tudo, né, o banco chega e diz, ainda tem mais. Nós queremos lhe oferecer aqui a bênção de um plano de previdência privada. Aí na época, acho que a gente devia ter uns 2, 3 anos de casados, quando nós tivemos nosso primeiro carro, o plano de previdência privada foi assim um mundo novo para nós. O que é isso? VGBL, PGBL, desconta do imposto, não desconta do imposto, toda aquela nomenclatura, aquele negócio novo, e a gente se encheu daquela sensação de segurança que dá você saber que todos os meses, descontando algo do seu salário e colocando naquela conta, que na época a promessa é que tinha a melhor rentabilidade de todos os investimentos, você no futuro teria um dinheiro suficiente para, se quisesse parar de trabalhar, viver daquela renda, ou então sacar tudo e poder pagar uma universidade cara para os filhos, ou comprar um imóvel melhor do que você sempre imaginou. Essa sensação de segurança, essa esperança de um futuro tranquilo, é a previdência privada. A revista Exame trouxe uma matéria que na virada do ano 2014 para 2015, quando se começou a ouvir rumores de possíveis reformas na Previdência Social, houve uma procura avassaladora pela Previdência Privada. Sabia disso, João? Faz sentido, né? De um ano para o outro aumentou 45% a procura das pessoas por esse tipo de sensação de segurança. Estaremos seguros se todo mês colocarmos algo aqui na conta para no futuro gozar dele. Essa, queridos, é uma verdade, parece que matemática, muito clara, muito óbvia, mas vale a gente perguntar sobre o que é uma previdência. Se estamos falando, o nosso país, esses dias, em reforma da Previdência, nem se preocupe, eu não sou político, tampouco economista, então não me cabe aqui falar dela, mas a reforma da Previdência é um assunto que está nos discursos e protestos e conversas aí das mídias sociais e dos ambientes políticos. Se a gente considerar de fato o que é previdência, nós vamos ver que nós precisamos de uma reforma muito mais profunda do que essa que está sendo proposta aí. Uma verdadeira reforma da previdência verdadeira. Previdência vem do latim. Se você dividir a palavra aí, você vai ver pré e o vidente. O que é o vidente? Supostamente aquela pessoa que enxerga além, no futuro. O previdente é aquele que consegue antever possíveis situações e então se preparar para ela. Então, quando tem alguém que junta dinheiro, que faz a poupança, que é bem controlado, normalmente dizemos, sujeito é um sujeito previdente. Do ponto de vista econômico e de uma compreensão popular, o previdente é esse camarada que sabe guardar para poder suprir quaisquer necessidades que o futuro traga. O problema é que a gente não sabe o que é que o futuro nos traz. Nós não temos ideia de como estará a nossa vida daqui a alguns anos, ou temos? A gente imagina, a gente se programa, a gente cria planos e se propõe a caminhar por eles, mas nós não temos garantias de que esses planos se concretizarão, ou temos? A carta de Tiago nos diz que a nossa vida é como uma neblina, ora está aqui, ora se dissipa e já não está mais. Eu ontem fui surpreendido pela trágica notícia de um tiroteio na academia de ginástica que a minha irmã frequenta nos Estados Unidos. O instrutor que era personal trainer dela foi baleado na cabeça e morreu hoje de manhã. O gerente da academia, uma moça de 35 anos, foi baleada na cabeça e morreu hoje de manhã.
Perdão, morreu ontem ela. Esse pessoal estava ali comendo comida fitness, gastando horas de academia, e o atirador foi um outro instrutor. O sujeito era um armário, um negro de Gana, na África, naturalizado norte-americano, que conta a história, ficou chateado porque não foi promovido a gerente, houve uma briga, ele foi demitido pela briga, voltou no carro, pegou a arma e matou os 2 gerentes que tinham na academia. E a gente se pergunta, meu Deus, que mundo é esse? Que garantia nós temos que um louco desse não vai cruzar nosso caminho? Se fosse em outro ambiente, ia ter gente batendo na madeira assim, né? Mas não precisa, aí não adianta de nada bater em madeira, viu, gente? Você só tem que orar e dizer, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Está repreendido, né? Isso aí. Mas sabe, irmãos, a grande realidade é que o mundo que a gente vive é esse que nós vemos no noticiário aí. Essa semana que passou agora, a guerra civil da Síria estourou uma bomba de efeitos químicos e dezenas de crianças e civis morreram. Aí os Estados Unidos assumiram a voz justiceira do mundo e disseram, isso não pode, solta 50 mísseis para destruir as bases aéreas lá de onde vieram o ataque químico. Aí a Rússia olha e diz o seguinte, não pode soltar míssil. E aí é uma intriga internacional e você já pensa, que mundo é esse? Será que vem outra guerra por aí? Esse é o mundo em que eu e você vivemos. É um mundo no qual nós não temos garantia de que os planos que a gente traça vão se realizar. Jó foi um homem que viveu nesse mundo. E eu quero ler apenas um versículo do livro de Jó, que você conhece bem a história. Você sabe que Jó foi esse homem de paciência invejável, mas um homem que suportou um sofrimento inominável. E se você puder encontrar o capítulo 6 de Jó, o verso 11 nos fala do estado emocional desse homem, que olha para o mundo ao redor e pergunta o que mais faz sentido, porque parece que nada está fazendo sentido. O que acontece com Jó, para aqueles que não lembram, é que quando ele perde tudo, filhos, propriedades, animais, riquezas, família, depois de perder tudo, a mulher dizer então que ele está agora perdendo tempo, que ele tem que amaldiçoar o Deus em quem ele crê e morrer, não tem mais nada para ele, vêm os amigos de Jó, que virou até uma expressão pejorativa, fulano é amigo de Jó, só sabe apontar o dedo. Os amigos de Jó, depois de uma semana se convalescendo ali, se condoendo, melhor dizendo, do desespero de Jó, eles resolvem abrir a boca. Quem conhece a história sabe, melhor se tivessem ficado calados, porque eles abrem a boca para dizer o quê? Em outras palavras, longos capítulos do livro de Jó, os seus amigos estão dizendo assim, Jó, não faz sentido esse teu sofrimento, você deve ter algum pecado oculto para estar sofrendo tanto desse jeito. Você que se diz íntegro, você que se diz fiel a Deus, deve ter alguma coisa errada na sua história, na sua vida, porque não faz sentido o sofrimento que você está enfrentando. E no meio desse ambiente de acusação, de será que tem algo mesmo, mas eu estou certo que não, Jó então dá um grito de muita sinceridade e honestidade ao Senhor, quando ele diz assim, que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Ele olha para o mundo ao redor de si, um sujeito fiel, que tentava fazer o bem, que andava na cartilha do Deus em quem ele cria, toda aquela desgraceira, e ele faz a seguinte pergunta, que esperança posso ter? Não tenho mais forças. Qual é a minha esperança? E esse é um convite que eu faço para você hoje. Qual é a sua esperança? Um convite para você se perguntar. No que está a sua esperança? Eu corro um risco lançando essa pergunta aqui, porque nós estamos dentro da igreja. E a gente acabou de cantar a música que diz, Jesus, tu és a minha única esperança. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. É o que diz o cântico. E aqui a gente reafirma a nossa esperança em Cristo.
Mas o que é que a gente faz de segunda a sábado? Essa pergunta vai voltar na sua mente amanhã e ao seu coração. E a pergunta é: onde está a sua esperança? Sabe por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Eu nem quero que você responda agora. Você pode ruminar, mastigar e ir respondendo ao longo das suas interações na semana que entra. Mas eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sou levado a acreditar que o mundo em que nós vivemos está cada vez menos preocupado em responder coisas assim. E vou lhe dizer por quê. Um dos grandes avanços da medicina moderna, talvez, dizem os cientistas, o maior avanço e benefício da ciência, foi o aumento da nossa expectativa de vida. Vou lhe dar dados que o Eduardo Gianetti coloca no livro dele, chamado O Valor de Amanhã, um livro muito bom, e são dados interessantes. No final do século XIX, mais ou menos 1885, na Inglaterra, na época o país mais desenvolvido do mundo, a expectativa de vida, ou seja, o quão longe em idade as pessoas iam, era curta. Existem números que dizem o seguinte: naquela época, dentro de 1 milhão de pessoas, apenas 502 mil, 50%, chegam aos 45 anos. 160 mil, ou seja, 16% apenas, chegavam aos 75 anos. Condições de higiene, medicina precária, ciência naquela época deficiente, não existiam antibióticos, ultrassons e etc. Então, apenas 16% da população da Inglaterra, o país mais desenvolvido do mundo, chegava aos 75 anos. Aí dá um salto para 2005, numa amostragem de 1 milhão de pessoas, 964 mil pessoas chegam aos 45 anos. Quase todo mundo, 96,4% chega a 45 anos. E, pasmem vocês, 61% delas passam dos 75. Isso há 12 anos atrás. Nessa época, lá em 2005, a estimativa de vida era de 67 anos. Era o quão longe, em média, as pessoas iam antes de morrer, 67 anos. Veja só, nós falamos do final do século XIX, ano de 2005, dá um pulo bem pequenininho agora para 2017, onde nós estamos. Saiu a lista dos 100 países com melhor expectativa de vida. O topo deles é o estado de Mônaco. As pessoas em Mônaco, em média, vivem 89,4 anos. Já pensou? Todo mundo chegando aos 90 inteiros. O interessante desse dado é que na lista dos 100 melhores países em expectativa de vida, os 40 primeiros estimam a longevidade das pessoas acima de 80 anos. O que é que isso comunica para nós, queridos? O dado estatístico diz o seguinte, que nas 4 últimas décadas, a expectativa de vida cresceu mais do que nos 4 últimos milênios. Isso é muito importante, porque quanto mais longe a velhice e a morte, menos a gente se preocupa com ela. Menos a gente pensa nesse amanhã, no que será a minha vida, no que é que eu preciso fazer hoje para colher amanhã. Isso é muito claro na cultura dos jovens e adolescentes hoje em dia. São criaturas, os adolescentes e os jovens, que estão vivendo um período ausente de esperança. São meninos e meninas que não estão assim muito animados com o futuro. Haja vista os seriados do Netflix. Quem já viu? Tem um aí novo que fala das 13 razões pelas quais a menina resolve se suicidar. E o seriado mostra uma menina que tira a vida. E ela deve ter ali uns 15 anos, talvez 16, pouco mais que isso. Mas um seriado cheio de glamour, produzido por uma grande estrela aí, cantora e star aí deles. O assunto que se fala, quem viu na internet esse buchicho sobre a rede social da baleia azul. Conheceu essa, Erasmo?
a baleia azul, algumas atividades que os jovens fazem, loucas, que depois da 50ª e última, a tarefa final é eles pularem de um prédio de no mínimo 15 andares. Isso é para jovens. O que é que isso comunica para a gente, pessoal? Que a vida foi banalizada, o camarada é demitido, não consegue o cargo de gerência que queria, volta no cargo, pega a arma e mata o corpo de gerentes da academia, e depois vai para o banheiro, esqueci de dizer isso, depois foi para o banheiro e se matou. Esse é o mundo que a gente vive, e a gente olha para essa realidade e diz assim: como terei esperança? É o grito de Jó. Como terei esperança? O texto diz: se eu já não tenho forças para lidar com esse mundo do jeito que ele está agora. Então, quando eu pergunto para você, onde está a sua esperança? Antes de saber onde é que você está pondo a sua esperança, eu primeiro quero saber se você tem esperança. Nesse mundo louco e sem sentido que a gente vive. Claro que você já imagina que eu vou chegar no final dessa história toda e dizer para você que a sua esperança deve ser Jesus. A gente já concorda sobre isso, né? Mas eu quero chegar lá e te mostrar 2 personagens bíblicos, rápidos, só para você ver o que é ter esperança no meio das adversidades. E aí eu acho que essa será a grande reforma da nossa previdência. Vamos ser previdentes? Vamos pensar no nosso futuro? Então vamos reformar o que a gente pensa agora, achando que o futuro só vai estar garantido se tiver uma conta de previdência privada, porque a social agora, meu amigo, 65 anos de trabalho, quer dizer, 65 anos de idade mínima, né? Com 50 de trabalho para poder ter o benefício integral. Então, se você acha que a esperança é a previdência privada aqui no bolso, garantida, tem que reformar essa previdência. E olhando para 2 personagens, você vai entender o que eu quero dizer. O primeiro deles é Abraão. E Abraão é o seguinte, recebe uma promessa de Deus. Você lembra, a promessa de Deus para Abraão é tão somente que a partir da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Então Deus diz para ele: eu vou te dar filhos, esses filhos serão numerosíssimos, a partir desses teus filhos nós vamos constituir um povo que será propriedade exclusiva minha, de Deus, e a partir deste povo virá uma semente. A Bíblia vai chamar de raiz de Jessé. Você não conhece muito a Bíblia? Deixa eu te explicar. Jessé foi o pai do maior rei de Israel, o rei Davi. E a tradição judaica entendia que o Messias, a bênção para as nações, seria filho de Davi. Então dizer raiz de Jessé é se referir a esse Messias, Jesus Cristo. Então Deus diz para Abraão: essa raiz, Jessé não existia ainda na época, tá? Mas o teu descendente vai ser bênção para as nações. Então Abraão tem uma promessa. Não sei se você sabe, mas as 3 maiores fés monoteístas do mundo têm o seu tronco principal na figura de Abraão: judaísmo, islamismo e cristianismo. Para essas 3 compreensões de espiritualidade, Abraão é o pai da fé. Então este homem recebe uma promessa, e ele cria uma expectativa, e põe a sua esperança na realidade desta promessa que lhe foi feita. Aí o tempo passa. E o tempo passa, e ele vai ficando velho. E aí, gente, vamos entender aqui uma coisa, né? A maioria de vocês é adulto. Velho não vai mais procriar. Velha, menos ainda. Não por incapacidade, mas pelo próprio curso, né, fisiológico e biológico da pessoa. O tempo está passando. Preocupado com esta realidade biológica, o Abraão olha para a escrava da mulher, uma senhora chamada Agar, e a Sara, sua mulher, decide então, num ambiente poligâmico que era na época, conceder a Agar para que Abraão com ela tivesse então o tão esperado filho. Aí nasce o menino chamado o quê? Ismael, pai dos muçulmanos. Para eles, para a fé islâmica, Ismael é este descendente prometido. Pois bem, em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 4, diz que o Senhor dá uma resposta para Abraão na ocasião do nascimento de Ismael. Deus diz assim: seu herdeiro não será esse,
um filho gerado por você mesmo, este será o seu herdeiro. Então é como se Deus chegasse, você está querendo me ajudar aí nessa proposta? Não precisa. Eu vou fazer o milagre, continue esperando. Então a promessa que Deus deu a Abraão, ela está começando a ficar difícil de acontecer. Por quê? Porque o rumo natural da vida está trazendo as impossibilidades. É menopausa, né? É disfunção erétil, tudo aquilo. E o Abraão dizendo, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Aí no capítulo 18, verso 11, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Agora mixou, total. Então a esperança do homem, nessa hora, humanamente falando, respeitando as leis da natureza, a esperança tinha toda a razão de ir embora. É ou não é verdade, pessoal? Está acompanhando comigo? Um homem a quem foi dada uma promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Promessas de Deus sobre sua vida. Aí a coisa demora. E você olha para um lado, olha para o outro e diz, não há mais tempo. Humanamente falando, fisiologicamente falando, a coisa não vai mais acontecer. Mas para a surpresa de todos, talvez não de Abraão, porque Abraão era um homem de fé e ele esperava isso. Mas para o deslumbre de todos nós aqui, o que acontece com a Sara? Neste capítulo 18, Deus chega e diz, na próxima primavera, você vai estar com um filho nos braços. E assim acontece, Isaac vem ao mundo e a promessa é realizada. Isso nos dá uma garantia, queridos. É que a nossa esperança pode sim estar em Jesus Cristo, porque mesmo que a natureza, mesmo que o rumo natural das coisas tome um caminho desfavorável ao que você espera, Ele é o Senhor do cosmos e de toda a natureza, e Ele vai cumprir o que Ele diz para você. Nossa esperança só pode estar em alguém que faz esse tipo de promessa. Amém? O segundo personagem é o Jó, esse mesmo aqui que nós lemos no início. E a situação de Jó é tão desesperadora quanto a de Abraão. A de Abraão é a seguinte, tem uma promessa, mas a natureza está comunicando para ele que a promessa não vai acontecer. Como é o poder de Deus que está em jogo, ela acontece. Para Jó é diferente. Jó olha ao seu redor, as suas perdas, a sua falência, o seu luto familiar, todos os seus filhos morreram. E ele olha para si, talvez no espelho da época, e ele ali vê refletida a imagem de um homem justo, de um homem íntegro, de um homem que, se fosse talvez aqui da nossa época, um homem que era generoso nas esmolas, um homem que fazia as suas orações, um homem que não faltava um culto, um homem que cumpria aquilo que a moral, que a ética e a decência humana lhe requeria. Ele vê isso no espelho, e ele olha ao redor para toda aquela desgraça, e ele diz assim, não faz sentido. Essa é uma outra forma de nos roubarem a esperança. É quando você está tentando acertar, mas só tem coisa ruim ao redor e você diz, não faz sentido tudo isso. Quando é que esse cenário vai mudar? Não tem razão de ser essas coisas estarem acontecendo. Nós conhecemos aqui o capítulo 1 de Jó. No capítulo 1 nós temos uma visão do backstage. Por trás das cortinas a gente vê Deus e o diabo conversando e o diabo propondo uma avaliação da integridade de Jó. É quando ele diz assim, tira tudo dele para ver se ele vai continuar lhe sendo fiel. Nós sabemos disso. Então a gente lê a história do Jó com o óculos de quem está torcendo para ele permanecer fiel e aguentar o papoco que for. Porque a gente sabe que Deus está apostando nele e a gente quer apostar com Deus, não é verdade? Mas Jó não sabe disso. Então ele olha para o seu redor e as coisas não fazem sentido algum. Eu me pergunto, irmãos, a mulher desse treinador, ou talvez o marido da gerente lá da academia, o sujeito saiu para trabalhar num sábado de manhã, e a notícia que ela teve é que ele está no hospital com um tiro na cabeça, na beirada da morte. Faz sentido isso? Sim ou não? Nenhum.
Isso tolhe a esperança. Mas nós também sabemos o final da história do livro de Jó. O que é que acontece com esse homem que permanece fiel a Deus, que permanece íntegro no seu compromisso com o Deus em quem ele crê? Ele bate e rebate todos os argumentos de seus amigos acusadores, e ele chega no final da história, reconhecendo a Deus, reconhecendo para Deus, que só o conhecia de ouvir falar, mas que agora os seus olhos o viam. Ele contemplou a presença de um Deus digno de se colocar a esperança nele, porque mesmo em meio à tragédia, foi um Deus que não tirou de sobre si a sua mão. Esse é o Deus que diz, mesmo que as coisas não façam sentido, eu continuo sendo Deus. E para mim, nada está fora do controle. Para Jó estava fora do controle. Estava tão fora do controle que a mulher de Jó teve a voz mais sensata de todas. Do ponto de vista da sensatez humana, a mulher disse o seguinte: olha, é melhor você morrer. É melhor acabar logo com isso, não tem mais razão de ser sua vida. Mas Deus disse: eu estou acima da sensatez humana, eu estou acima da confusão do mundo em que vocês vivem, eu estou acima das guerras e das injustiças. O que eu digo vai acontecer e minha mão não perde o controle da história. Quem crê nisso diz amém. Amém. Então Abraão foi aquele que podia ter perdido a esperança, porque o rumo natural da vida estava conspirando contra o que ele esperava. Jó foi um que podia ter perdido a esperança, porque o mundo ao seu redor não fazia mais sentido e ele só via injustiça. Mas ambos confiaram em Deus. Ambos foram previdentes, no sentido de manterem seus corações íntegros e fiéis àquele que tudo sabe e que tudo pode. Que Ele te mantenha íntegro e fiel para confiar nele. E eu quero deixá-los com um texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19, que diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiam. O que é isso? Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os que dormiam. É um eufemismo para dizer dentre os que estavam mortos. Cristo foi o primeiro. E mais à frente o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, se você crê que Cristo morreu e ressuscitou, e você se dispõe a morrer a morte de Cristo, você recebe uma promessa que receberá a ressurreição dele. Aqueles que põem sua esperança no Cristo vivo são aqueles que nem mais a morte pode nos privar da vida plena e abundante que Ele nos conquistou. Amém, queridos? Que Ele te dê esse poder de ter esperança nele. A previdência é muito importante. O INSS faz parte da vida de todo trabalhador, engula. Tudo isso faz parte, nós precisamos ser previdentes nessa área, sim. Mas, por favor, aproveite que o país está falando de reforma da Previdência e faça uma reforma de verdade no seu coração. E ponha toda a sua esperança naquele que tudo pode, que jamais te abandona, que nem mesmo a morte pode ter a última palavra. Jesus Cristo é quem te dá isso. Que Ele renove sua esperança em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.